Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. E hoje é um vídeo mais retórico, um vídeo pouco técnico, é mais inspirado numa frase que é: a resposta está no silêncio. É um vídeo interessante de a gente começar já com o começo e o fim na mesma frase, porque na verdade é o resumo de praticamente tudo, né? E aí surge essa pergunta, né? Como é o processo de despertar? Como eu consigo fazer isso? Como eu faço aquilo? Como eu evoluo? Todas as respostas levam para o silêncio. Porque o simples fato de estar perguntando denota que a sua mente está trabalhando. Enquanto a mente trabalha, o divino silencia. É como se ambos não pudessem estar ao mesmo tempo funcionando. Alguém já assistiu o filme O Feitiço de Áquila? É um filme antigo com o Matthew Broderick. Tem outros atores conhecidos hoje. Aliás, o elenco inteiro é fantástico nesse filme. Mas conta uma fábula que um casal foi amaldiçoado por alguma razão. E aí, enquanto de dia o homem se transforma num lobo, a mulher fica como uma mulher, à noite ela vira uma águia e vice-versa. Eu confesso que não me recordo, mas o fato é que eles nunca se encontram. O amor deles foi invejado por algum bruxo, alguma coisa assim. E aí, enquanto a mulher é um lobo, ele é uma águia, e no pôr do sol, toda vez eles têm um milissegundo que eles se veem, quando eles vão se tocar, eles se transformam. Então um deixa de ser animal e volta a ser humano e vice-versa. E aí o Matthew Broderick, nesse filme, ele é o cuidador, vamos dizer assim, ele é um rapaz que, por qualquer razão, cuida dessa transição dos dois e os acompanha, protegendo tanto o homem, a mulher ou o lobo. É um filme muito bonito, mas estou dizendo isso porque, na verdade, é isso. Enquanto a nossa mente trabalha, o divino fica em um estágio que não consegue nos alcançar. E quando o divino se manifesta, esse nosso ego, essa nossa manifestação da matéria não consegue se manifestar. Eles não conseguem coexistir a menos que a gente consiga trabalhar de forma que a gente possa ter ambos dentro de nós, que é o processo perfeito do despertar, que é o momento em que o silêncio está dentro de nós. O caos não existe mais. A gente amansou esse ímpeto de estar sempre falando, sempre pensando, sempre perguntando, sempre sentindo, todos os sensores ao flor da pele. Tudo isso prejudica esse processo de despertar. Então, para qualquer pergunta que você possa fazer sobre como você vai evoluir no processo de espiritualidade, como alma, como espírito e até como ego, parte do primeiro e do maior e grande princípio, que é silêncio. Silencia-te, te acalma. E aí vem aquele nosso mantra que eu já falei outras vezes, que é paz e silêncio. Porque a paz é o caminho pela qual nós temos a serenidade para conseguir o contato que precisamos, sereno, consciente com o divino. E o silêncio é a medida necessária para que a gente possa receber qualquer coisa que venha do divino. Na verdade, há quem diga que durante uma meditação a gente começa com a cabeça rodando, né? Que a gente não pode interferir, tem que deixar a mente fluir. Se a gente consegue 1 milissegundo de silêncio, é suficiente para que o divino possa fazer uma grande manifestação e transformar a nossa vida. Então, dentro disso, nós precisamos de 1 milissegundo de silêncio. Então, veja como é importante a meditação, ter uma paz dentro de você, desacelerar. Porque Deus se manifesta no vazio, Deus se manifesta no nada. Não é no tudo, é no nada. Quando não tem nada, Deus se manifesta em nós. Porque aí é como se nós permitíssemos que Ele participasse dessa situação. Então, o grande segredo é coexistir com o divino. E isso é o trabalho de desacelerar o processo mental. Não é pensar nada, não é zerar a mente, mas é acalmar esse espírito interno que faz a gente pensar e pensar a todo momento, aquelas sinapses que a gente vai fazendo, às vezes até parado, olhando para o nada, está com a cabeça a mil. A meditação é justamente esse processo de desligar um pouco, de deixar esse fluido mais calmo para que a gente possa receber o divino. Então a gente vai melhorando, né, esta antena que nos conecta com o lado de lá, que é uma outra dimensão, que a gente fala
simpaticamente do lado de lá, e aí neste silêncio é que a realidade aparece. Pois esta ilusão, que nós não somos esse corpo, esta mente, o que a gente sente, o que a gente faz, isso tudo aqui, não somos nós de verdade. Nós estamos dentro de uma... Não vou dizer, eu não gosto de usar esses termos porque eles são muito clichês, mas matriz, né? Matrix. Na verdade, nós estamos numa realidade criada e sustentada por um pensamento de um divino, de um ser divino, e aqui dentro a gente interage para que esse próprio divino, subdividido, possa evoluir. Essas subdivisões do divino são aqueles tucos que eles falam, né? O tucuísmo, alguma coisa assim, que é, na verdade, subdivisões de uma mônada. Começa de 1 para 7, de 7 vai para 49 e vai ainda até chegar nesses bilhões de consciências que estão aqui. Então, quando a gente silencia, a gente vai permitindo com que as mais evoluídas para cima se comuniquem conosco e interajam para que a gente possa evoluir. Porque uma vez que a gente evolui, a gente vai voltando, vai subindo de novo. Então, quando a gente fala de grau da evolução, é subir de volta nas consciências superiores que nós temos, de desdobramentos que nós descemos. E o que é essa descida? Cada era exige que tenha desdobramentos deste divino, desta mônada, dessa consciência grande, que faz com que a gente separe, vai se dividindo, para que ele possa experimentar diferentes formas da realidade. A realidade é essa criada para esse experimento. E aí, de 7 em 7, chega que nós somos. Isso implica dizer que tem mais 7 consciências inferiores como nós, da mesma projeção, atuando na planeta Terra. É o que tem mais próximo que a gente fala de alma gêmea, né? Eu não quero entrar nisso porque eu não vou desmistificar nem estragar o conceito que nós temos de alma gêmea. Mas pode ser que desses 7, um esteja ao seu lado, esteja em outro lado do planeta, em outra dimensão. Isso não é uma coisa muito matemática. Quando a gente vai para o mundo quântico, aí esses 7 podem estar em lugares inalcançáveis. Mas ao mesmo tempo, o que acontece com um, reflete no outro. Sabe aquela vez que você sente uma coisa e você fala, mas isso não é meu? Tem várias origens. Pode ser o sentimento de um terceiro, pode ser algo que você encostou que tinha um sentimento, algo que você comeu que tinha um sentimento, seja uma carne ou uma comida feita com alguém que não estava bem, ou até um dos seus, um sétimo de você, que está há 1 bilhão de anos-luz aqui sofrendo alguma situação e você está sentindo aqui. Porque na física quântica, na mecânica quântica, em específico, nós sabemos que uma partícula aqui, ela sofre uma alteração, essa outra partícula, independente da dimensão, do lugar, ela instantaneamente recebe os mesmos estímulos. Isso acontece com corpos complexos, como o corpo humano e até outras coisas. Então, olha que interessante. Agora, tudo isso acontece de uma forma muito automática e a gente não tem sensores específicos para perceber tudo isso. E como é que a gente vai refinando esses nossos sensores, essa nossa forma de entender tudo isso que está do outro lado? Esta ciência que a gente costuma chamar de ocultismo ou religião, a gente entende quando a gente silencia, porque aí a gente está desligando os sensores mais básicos e refinando aqueles mais sutis. Sabe aquele somzinho bem baixinho, aquela frequência quase inaudível? Se você está num lugar em silêncio e você treina o seu ouvido, você ouve. Agora, você está no ruído até de todos os lados, em 200 decibéis de barulheira, você não vai querer esperar receber um sinal sutil, um sensor sutil desse funcionando dessa forma. Então, meditação, ela abre várias coisas. No silêncio, a gente trabalha os chakras, porque a gente começa, por exemplo, tá de olhos fechados ali, está vibrando, recebendo aquela luz. Os chakras, que são os principais, que refletem nos sentidos, começam a ser trabalhados. Porque você não está usando, por exemplo, o ouvido, porque você está desligado ali, você está num plano mais alto. Então, naquele momento, aquele chakra para ouvir o outro lado está sendo trabalhado. Você está de olhos fechados, o chakra frontal, que é para enxergar outras dimensões, começa a ser trabalhado. O pineal vai sendo trabalhado, e assim os demais chakras vão sendo trabalhados. Então, a meditação e a recepção de luz constante ela é importante porque você está estimulando com a musculação os seus outros corpos mais sutis. E quando você começa a sentir outros corpos mais sutis, quando você está em silêncio, desse corpo menos sutil. O primeiro e mais importante princípio para você ter as respostas para qualquer dúvida, ou até para você trabalhar na sua evolução e no seu despertar, é o silêncio. Dito isso, meu irmão ou a minha irmã, silencia a tua alma, silencia o teu coração, entre em silêncio. Seja menos falador e mais nada. Nem escutar, nem ouvir, nem sentir nada. Desligue esses sentidos. Deixe o que tem de mais elevado dentro de você surgir.
E se surpreenda com a mágica de ver que há muito mais do que a gente enxerga, toca, sente, ouve. Que sensores são para essa dimensão. Mas se a gente desliga isso, aciona neste relé os sensores divinos, angélicos, na próxima fase desse jogo chamado Viver na Terra. Então, aprenda do seu jeito a fazer isso. Vários exercícios nós vamos passar aqui no canal. Fizemos o primeiro, da expansão com compressão de luz. Eu vou deixar aqui um card em cima com um link para você aprender, que esse, na verdade, você manipulando essa energia, você vai trazendo energia para perto de você, e isso ajuda e facilita a meditação. Porque eu sei que nos dias de hoje, que a gente tem alto estímulo de eletrônicos, de telas e tudo mais, é muito difícil parar e meditar. Então uma dica que eu dou no começo, põe um fone de ouvido com ondas teta, ondas gama, aqueles 800 Hz, né? Algum solfejo calmo, porque isso vai trazer atenção da tua cabeça, da tua mente para aquela música e vai deixando você mais leve e você consegue estágios não tão altos, mas você começa a trabalhar e a condicionar os seus corpos a entender que aquele momento é o momento que você está desligando para o divino se manifestar. Agora, o que é muito, muito, muito importante, que a segunda palavra que vem depois do silêncio é a palavra que eu posso dizer chamada de disciplina. A disciplina é crucial, porque a disciplina mostra para os demais corpos que naquele momento, naquela situação, naquela preparação, na sequência, virá uma meditação. Então, como você tem isso marcado, com o tempo, você vai precisar de muito menos tempo para encontrar o nível necessário para você desligar, acionar altas ondas de vibração e o divino se manifesta dentro de você e ele carregar você para esse despertar. Aí ele põe no colo e ele te leva para o despertar. Vai te preparando para outras esferas mais elevadas, os outros corpos vão se tornando mais aguçados e você vai começar a perceber e sentir muita coisa. Mas medite com esse propósito. Não simplesmente entre e fala, deita lá ou senta e fala, vou relaxar aqui e desligar. Capaz de se acordar com o seu ronco, que não está errado, não tem problema. É importante também. Toda forma de você desligar um pouco faz bem para esse corpo. Mas meditar com propósito. Ao se colocar na posição meditativa, seja lá qual for que você vai fazer e te deixar em paz, projete sempre assim. Eu peço a proteção, peço a pureza no ambiente que eu estou e nos meus corpos. Fiquem protegidos. E aí você fala, este momento eu estou entregando tudo o que eu significo para que eu consiga me conectar com as esferas superiores. Então peça isso. Fale, olha, para o meu Cristo pessoal, me ajude a me conectar com as esferas superiores. Elemental do meu corpo, me prepare para esse momento, que minhas energias sejam direcionadas, canalizadas para esse trabalho. E você então liga a música baixinho, bem baixinho, só para te dar o ritmo. Né? Lembre-se, sem batida tem que ser um solfejo, uma ondulação, uma binaural sem batida, algo que seja só para deixar você concentrado em algo que é constante e te ajudar nesse processo. Um celular com o módulo avião, uma música gravada nele, serve para você colocar um foninho, que é melhor do que se tiver algum barulho externo que te atrapalha, num lugar constante. Prepare um lugar na sua casa para isso. Acenda um incenso, se for o caso. Lembrando que o incenso tem um detalhe. É uma faca de 2 legumes, a gente fala, né? O incenso ele é bom porque ele vai deixar o ambiente purificado, mas ele vai aguçar os seus sentidos olfativos. E aí você pode não alcançar sentidos mais altos porque você está estimulando os sensores. E o nosso objetivo no silêncio é não estimular os sensores dessa dimensão. Então você pode ligar o incenso antes, deixar ele rodando, a hora que ele acabar, e mesmo a música, com o tempo você tira. É só no começo que você pode ligar o incenso e a música para ir se acostumando e acostumando o seu corpo naquele momento, aí entrando em silêncio. E aí você pode ser que no primeiro momento ache que não aconteceu nada. E não é porque você não sentiu nada que nada está acontecendo. Pelo contrário, no primeiro dia já vai ter coisas maravilhosas acontecendo. Mas talvez você aqui não perceba, porque é algo novo para o seu corpo. Sentimentos estranhos podem surgir que nem são ruins às vezes. Apenas seu corpo não sabe identificá-los. E por fim, em algum momento, tudo vai se manifestando, seja num insight, seja numa visão, e aí você vai perceber que você vai sendo conduzido para algo muito maior. Qual é a resposta? O silêncio. Então, meus amigos, com essa primeira dica, eu vos deixo aqui pedindo para que vocês concentrem-se nisto, no silêncio interno e no silêncio externo também, porque é no silêncio que a gente se abre para tudo. Que enquanto a gente está pensando, falando, fazendo, a gente está ativo. Nós temos que ficar um pouco passivos. Mas se estamos na posição correta da passividade, nós damos margem para que Deus se ative em nós, o nosso divino se ative em nós. E assim, vamos indo cada vez mais para frente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês possam aproveitar e
já começar, ainda hoje, achar um tempinho para fazer uma meditação, colocar-se em silêncio, e depois coloca aqui embaixo, comente como é que foi a sua experiência, o que você sentiu, se você conseguiu encontrar uma forma de você estar sempre meditando, estar sempre buscando o silêncio dentro de você. E aí, aproveite, porque você está no primeiro passo, uma sua maior evolução, algo que talvez você nunca imaginou que pudesse alcançar nessa encarnação, pode surgir. Ah, já esquecendo, like, compartilha, comenta, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho aí para você receber os novos vídeos e vamos junto. Lembrando que é importante isso para que o canal vá crescendo e a gente possa formar uma comunidade forte, ativa e que possa um ajudar o outro. Tá bom? É isso, gente. Então agora eu paro por aqui e até a próxima, hein? Tchau!